Você sofre com diarreia, refluxo, intolerância alimentar? Seus pais brigavam muito quando você era criança? Eu quero compartilhar com vocês hoje um caso de consultório de uma cliente que me procurou dizendo: Ju, olha, eu estou com intolerância à lactose, eu tenho diarreia crônica, vou no banheiro muitas vezes durante um dia e eu também tenho muito refluxo e eu não sei mais o que fazer, os meus sintomas estão piorando cada vez mais e a maioria das coisas agora que eu tô comendo está me fazendo mal, ou seja, não é só o leite, tá tudo piorando dia após dia. E quando a gente iniciou o processo de hipnoterapia, né, que é um processo único, exclusivo para a gente ir atrás dessa raiz emocional, nós voltamos mais ou menos quando essa minha cliente tinha uns 4 ou 5 anos de idade. Ela era pequena, era de manhã, papai e mamãe, né, tava todo mundo na cozinha. Na frente dela tinha um copo de leite com Nescau. Esse copo de leite ele estava um pouco quente, e ela ficava com a colherzinha assim mexendo para que o leite fosse esfriando. E enquanto ela ficava ali fazendo esse movimento para esfriar o leite, papai e mamãe brigavam muito. Uma discussão imensa logo cedo. E essa minha cliente, né, bem pequenininha, ela teve vontade de gritar com os dois. Ela queria gritar e dizer para eles pararem com aquilo. E ela também queria muito sair correndo daquela situação, porque ela não aguentava mais ver mamãe e papai. E na frente dela, como eu disse, tinha um copo de leite. E olha só que interessante, né? Hoje na fase adulta, o que que ela tem? O que que ela tinha, na verdade, né? Ela tinha refluxo. O que que o refluxo representa pela linguagem do corpo? Porque ela não consegue expressar as suas emoções. Ela queria mandar todo mundo calar a boca, mas ela não conseguia, né? Ela queria que papai e mamãe parassem com aquela situação, mas ela não conseguiu expressar aquele desejo naquele momento e ela acabou engolindo. E dia após dia, né? Ela não conseguia na fase adulta também dizer o que ela queria. Então, com isso vinha, né, o refluxo. E aí também, né, olha só que interessante, a diarreia, né, quando a gente tem uma diarreia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair correndo, porque a gente não pode ficar ali naquela situação, porque senão a gente passa vergonha, passa por uma situação constrangedora. E era exatamente isso que a minha cliente criança, né, tava ali. Ela queria sair correndo daquela situação porque ela não aguentava mais. Ou seja, é igualzinho, né? Eu preciso ir no banheiro porque eu não aguento mais segurar. E ela queria sair correndo, né? E hoje na fase adulta ela sai correndo para se livrar dessa situação lá do passado que o intestino não está conseguindo digerir. Olha só que interessante, né? Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas o meu problema é físico, como é que o emocional tem a ver com isso? É um caso simples de caso de consultório. Ah, e um detalhe importante que eu esqueci de dizer: na frente dela, né, tinha um copo de leite. E ali o subconsciente fez o quê? Fez uma associação que o leite com Nescau era muito ruim. Ou seja, também, né, integra ali uma intolerância à lactose. Nem sempre necessariamente o alimento precisa ter alguma relação, mas nesse caso especificamente tinha. Na frente dela tinha um copo de leite com Nescau. Quantas vezes você viu seu pai e sua mãe discutirem? Quantas vezes eles discutiram na mesa onde vocês estavam comendo? Quantas situações você queria expressar para eles pararem de brigar e você não conseguiu? Tudo isso, de forma consciente ou inconsciente, está armazenado dentro de você e dia após dia, né? O seu caldeirãozinho, o seu copo, a sua piscina emocional, ela vai se enchendo de lixo emocional cada vez mais e os sintomas eles vão aumentando dia após dia. Então, se você vem sofrendo com isso, se durante esse vídeo você se lembrou, putz, nossa, isso na minha infância realmente aconteceu determinada coisa, existem questões emocionais dentro de você que precisam ser vistas, limpadas e ressignificadas, porque o seu corpo está te mandando através dos sintomas físicos apenas uma comunicação que o seu mundo emocional não está bem. E é necessário limpar todas essas questões emocionais para que você possa voltar a comer todos os alimentos de forma leve, tranquila e saudável. E isso é possível através da hipnoterapia individual online, onde eu sou a sua hipnoterapeuta e eu te auxilio no seu processo de limpeza de lixo emocional. Nós vamos para a primeira vez onde você sentiu todo esse pacote de emoções, que pode ser na primeira infância, pode ser dentro do ventre da sua mãe. Então, durante a hipnoterapia, nós vamos exatamente para onde tudo isso começou dentro de você. Limpamos essas questões emocionais, limpamos o lixo emocional para que você possa voltar a comer todos os alimentos de forma leve, tranquila e saudável, que o seu organismo, né, esteja limpo e livre para digerir, porque não existe uma carga, né, emocional, porque é o que eu sempre falo, o intestino ele é responsável por digerir as emoções. E quando o nosso emocional não está bem, o nosso aparelho gastrointestinal também não está.
Então, esse é mais um caso de consultório para você entender definitivamente como, né, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções que a gente sentiu desde quando estava na barriga da mamãe interferem hoje sim nos nossos sintomas físicos, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E que você não precisa definitivamente passar o resto da sua vida dessa forma, e que é possível sim voltar a comer os alimentos de forma saudável, deixar a intolerância no passado, refluxo no passado, diarreia e voltar a ter o intestino, né, um aparelho gastrointestinal funcionando perfeitamente bem. Para saber mais informações é só clicar aqui no meu site, mandar um WhatsApp pra gente que a gente passa todas as informações.